Na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma boa luz, os cuidados deste mundo podem abraçar, pois ele abriu. Quando tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados cereais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu desejo nesses tempos de aflição, as palavras que ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Te confesso os meus temores, toda a minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado, todo mal. É Jesus o meu apelo, o melhor, o melhor e mais. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis, pois, bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus. Provareis a vossa vida os poderes que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Sim. Que precioso, que preciosidade podemos estar tendo esse tempo na presença do Senhor, juntos, louvando, dizendo, exaltando, sabendo que Ele está conosco, está nos ouvindo, está presente entre nós. Eu queria cantar uma outra canção em adoração, de Sóstenes Mendes, e é uma canção muito linda, e não foi pedido para louvar ao Senhor com essa canção, eu queria louvar ao Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és comigo, filho de abatima, por dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração.
Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Diz te louvar, majestade santa. Meu prazer é ti. Não, mas eu sou da Minha majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém. Deus. Amém. Queridas, é muito, muito bom servir ao Senhor juntas, mesmo que distantes. Então, eu quero agradecer por terem lembrado do meu nome, ter feito o convite. De verdade, esperei muito chegar essa sexta-feira para a gente estar aqui falando de um tema tão importante. Vocês estão de parabéns por terem essa sensibilidade de falar sobre saúde emocional também. A gente não é só um corpo, né? Deus nos fez numa beleza, numa complexidade, mas nós adoecemos porque nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, estamos sujeitos. Quero mandar um abraço para Socorro Teles, já fui muito aqui abastecida. Vocês também escolheram, né, um louvor maravilhoso feito por nossa irmã Socorro Teles, então estão também abastecidas aí, né? Mas então vamos nós agora falar sobre 3 ladrões da nossa saúde emocional. Eu quero falar hoje desses 3 ladrões que roubam e minam a nossa saúde emocional. E queria começar lendo com vocês o Salmo 34, 17 a 20. 17 ao 19. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, queridas, é bem presente hoje essas aflições no nosso meio, né? E esse Setembro Amarelo, ele é atípico, porque ele nos pega em situações muito, muito frágeis, um período que ninguém esperava passar na nossa história, é inédito, a situação da pandemia, e é isso que a gente vai estar falando aqui. O que é que tem roubado a nossa paz, nosso sono, bem-estar, alegria, e muitas vezes pode roubar até a nossa fé, se não formos muito vigilantes. Mas o Senhor diz aqui que os justos clamam, então nós temos que clamar. Perto está o Senhor, então Ele não vai estar longe de nós em momentos difíceis. E Ele os livra aqueles que têm o coração quebrantado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu queria que a gente começasse pedindo a Deus que falasse especificamente para cada coração que está aqui. Vamos orar agora, queridas.
Senhor, nós queremos te pedir que toma a direção, fala conosco, especificamente vem falando e tocando em tudo que tem sido, Pai, aflição na nossa vida e que possamos identificar quais os gatilhos, o que é que nós estamos ativando que tem nos feito mal e que pode até nos adoecer. Nos protege desses 3 ladrões que vamos falar hoje. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Então, meninas, vamos lá. Esses 3 ladrões da nossa saúde emocional, eu vou falar primeiro do estresse. Os 3 ladrões: estresse, ansiedade e depressão. 3 ladrões muito potentes, que eles têm usado muitas armas poderosas e investido contra nós. Mas, glória a Deus, que perto está o Senhor, né? De quem tem o coração quebrantado, daqueles que o buscam, daqueles que clamam a Ele. Mas aí vamos nos proteger desses ladrões. Eu queria começar dizendo que tanto o estresse, como a ansiedade, como a depressão, eles têm muito a ver com os excessos. Eu queria começar falando sobre como a gente pode também proteger-se desses ladrões. Então, antes de dar tanto valor a eles, vamos ver aqui que há formas de se proteger contra eles. Os excessos. Excesso de passado pode nos jogar na depressão. Excesso de futuro na ansiedade. E excesso de presente no estresse. Como, gente? Como é? Essa bagagem pesada que nós estamos carregando na vida. O excesso de passado nos leva, por exemplo, a ruminar culpas, frustrações, traumas, insatisfações, às vezes até mesmo autoestima baixa que desde a infância nós não tratamos. Nós nos tornamos a menina dos olhos de Deus, mas nós permitimos que esse ladrão, que é provocado, né, pelo excesso de passado, pode nos roubar e pode nos jogar numa depressão. Excesso de futuro pode nos jogar num quadro de ansiedade, que é o quê? É vivermos com excesso, é como se a gente virasse a chave e a gente funcionasse no modo futuro. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu tenho que me proteger disso, me prevenir daquilo. É querer ter controle de tudo, é querer estar sempre antecipadamente se prevenindo de alguma coisa, como se nós tivéssemos que ter o controle das situações. Então, esse excesso de pensamento no futuro, ele também pode nos levar a adoecer. E o excesso de presente? Ao estresse. É querer fazer muita coisa, é não respeitar nossos limites, é nos sobrecarregarmos. E a gente sabe que Deus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo. Mas às vezes nós insistimos em não trocar o jugo com Cristo. A gente quer carregar uma mala pesada e a vida vai se tornando uma mala sem alça, sabe? Acaba virando, a vida vai se tornando pesada, com excesso, ou por nosso excesso de passado, que leva à depressão, ou de futuro à ansiedade, ou de presente nos leva ao estresse. Porque em todos eles, nós estamos carregando excesso de bagagem, excesso de sentimentos, né, que nos adoecem. E Jesus está dizendo, troca comigo, me dá o seu jugo, que é pesado, toma o meu, que é suave e leve. Vinde a mim, que vocês, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu queria começar falando desse texto, tá? Porque muitas vezes nós não percebemos as bagagens que estamos carregando. Esse texto que eu li agora, você pode grifar na sua Bíblia, e ela vamos dizer, ela é uma palavra preventiva. Está lá em Mateus 11, do 28 ao 30, né? Quando Jesus termina no 30 dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não leve o seu, sabe? Então, queridas, vamos entender um pouco agora desses 3 ladrões, que eles são ativados, nós permitimos que ele nos invada
quando nós carregamos excessos. Tá claro isso? Então, cuidado com excesso. Precisamos respeitar nossos limites, nossas vulnerabilidades, respeitar a nossa humanidade. Nós não podemos querer ter controle de tudo, né? Porque, obviamente, nós não vamos ter. Graças a Deus que não vamos ter, porque nós não nascemos para ter controle de tudo. E aí vamos falar aqui, então, sabendo o que é que ativa esses ladrões da nossa saúde emocional, vamos conhecê-los agora. Começar pelo estresse. O estresse, ele é provocado no nosso sistema, pelo nosso sistema nervoso central, quando, por alguma reação emocional, a amígdala central, que está lá, como se fosse no centro do nosso sistema nervoso central, produz um neurotransmissor chamado cortisol. O cortisol é como se ele nos prepara para uma reação, como se fosse, tanto na ansiedade como no estresse, qualquer pensamento que provoca um sentimento e gera um comportamento de medo, apreensão, querer ter controle de uma situação para se proteger. Então, aquele sentimento ativa a nossa amígdala central a produzir a adrenalina e o cortisol, que vão produzir esses hormônios que são liberados no nosso organismo, que é para preparar nosso organismo para fuga ou luta. Então, muitas vezes nós estamos nos preparando para fuga ou luta desnecessariamente. E Jesus dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos alivio. E muitas vezes nós estamos ali, né? Nos preparando ou para a luta ou para a fuga. No caso do estresse propriamente, esse excesso de cansaço nos leva à exaustão. Tá? E esse cortisol, fisiologicamente, é liberado e ele provoca uma reação no nosso organismo de desajuste, de como se fosse exatamente o estresse, ele é exaustão. Aí você pode perguntar assim, Josi, existe um estresse bom? Tem até um nome para ele, é o eustresse. É o estresse produtivo que faz a gente não desistir dos nossos projetos, acordar cedo, dar conta de tudo que a gente tem para fazer no dia, e é muita coisa. Esse é o eustresse. Existe o distresse, que é o estresse patológico. Esse realmente desorganiza nosso metabolismo e pode nos adoecer. E muitas doenças hoje psicossomáticas, elas são exatamente uma reação às nossas emoções maltratadas, né? Os excessos, a nossa mala sem alça, a nossa bagagem pesada. Um exemplo, gastrite nervosa. É uma doença psicossomática, o nome já diz. Muitas dermatites, a própria fibromialgia. Nós temos hoje vários distúrbios hormonais que são de ordem emocional. Então, tudo que nossas emoções processam mal, nos minam a nossa força, nosso organismo traduz em sintomas. Então, o estresse, ele é esse desorganizador, é o primeiro ladrão. Ele provoca esgotamento físico e psicológico. Hoje nós temos até uma síndrome muito conhecida, a síndrome de burnout, que é a síndrome causada pelo esgotamento físico e psicológico. Geralmente está relacionado à ocupação, a trabalho em excesso, quando nós nos desgastamos além do nosso limite. Então, a gente pode ter um esgotamento, né? Então, é um elemento estressor, o excesso, não respeitar nossos limites. Tá claro isso? Tá? E o estresse, ele vai ativar no emocional, mas muito no fisiológico. Aí vamos para o segundo ladrão, que é o nosso excesso de futuro, é a gente virar a chave e viver no modo futuro. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, que é a ansiedade. O ansioso, se ele pudesse, ele comprava um manual da vida, né? Não este manual da vida, mas ele comprava um manual para ele estar se preparando para qualquer situação. Por quê? Porque o excesso do ansioso é a necessidade de controle. Ele quer ter controle da situação. E na medida que ele se sente impotente, nessa pandemia,
quem tinha ansiedade ou estresse ou depressão, ou qualquer outra psicopatologia, nós sabemos que tudo isso aí foi ativado, né? Então, nós temos a ansiedade, ela pode evoluir, assim como a depressão, assim como o estresse, como qualquer patologia, vai de um nível moderado até severo. Começa leve, né? Moderado até grave. E o que a gente vai poder falar? Que bom que estão chegando perguntas, Cristina. Muito bom, Cristina. Bipolar, né? A gente vai falar também, é outro ladrão da nossa saúde emocional, mas ele está relacionado, o transtorno afetivo de humor bipolar, ele está relacionado a um transtorno, como o próprio nome diz, de oscilação de humor. E temos 3 tipos. O tipo 1, que a gente chama, o tipo 1, 2 e 3, o A, B e C. São 3 tipos em que a pessoa pode permanecer mais tempo no polo da hipomania, que é a depressão, e outras pessoas que têm o tipo 2, ela vai ficar muito tempo na euforia, nas compulsões. E existe o tipo 3, que a pessoa passa períodos oscilando entre depressão e entre euforia. E é um desgaste, especialmente para quem convive, né, com qualquer um desses ladrões, porque é ruim para quem sofre e é ruim para quem convive. Mas aí, a ansiedade, ela é exatamente essa. Ela é o ladrão, a ansiedade é como funcionasse como um ladrão do nosso bem-estar, porque ela nos tira a paz, ela nos tira muitas vezes até a fé, porque ela nos faz querer ter esse controle. A ansiedade, ela tem 2 tipos: a adaptativa, assim como o estresse, né? A adaptativa a gente chama aquela ansiedade natural que nós precisamos ter. E a ansiedade patológica é essa que evolui para um dos transtornos da ansiedade que causa muito mal, que pode ser um toque, transtorno obsessivo compulsivo, que eu tenho que fazer algum comportamento compulsivo para neutralizar a ansiedade. Então, domina e faz com que a pessoa tenha que ter comportamentos recorrentes causados pelos pensamentos, né? Então, se eu lavar as mãos cada vez que eu toco no objeto, né? Aproveitando, então, se eu tocar no objeto, eu tenho que lavar as mãos. Agora eu tenho que lavar as mãos porque eu fechei a torneira. Então, eu lavo as mãos porque eu fechei a torneira. E depois eu pego num pano para fechar a torneira. Mas se esse pano alguém tocou, então eu tenho que lavar novamente. Manipula a compulsão do toque, manipula a rotina da pessoa. Porque você vai viver em função, em níveis bem graves, você vai viver em função do toque. Esse é um dos exemplos. Por excesso de higienização das mãos, que está muito comum nessa pandemia, né? Higienização geral, mas tudo é para ter controle da situação. Lembram que a ansiedade, ela nos faz funcionar com essa preocupação de querer ter controle. A ansiedade patológica pode trazer um transtorno do toque, como eu falei, do TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa acorda e vai dormir sempre pensando o que pode acontecer de ruim, sempre pensamento antecipatório e catastrófico. Podemos desenvolver um TEP, transtorno de estresse pós-traumático, principalmente depois de um evento traumático. A pessoa pode ficar por alguns meses ou até anos evitando situação parecida. Podemos também desenvolver um transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, que é o ápice da ansiedade, e é uma descarga muito grande do cortisol e da adrenalina, e vai causar vários sintomas que a pessoa vai para uma emergência, para um pronto-socorro, achando que está infartando, sente todo o desconforto. Não adianta uma pessoa querer ajudar alguém num quadro assim mais evoluído da patologia e dizer, tira isso da cabeça, se ajude, pense nisso não, isso não é doença. Não, gente, não é tão simples assim. Nós precisamos ter empatia para entender que ninguém quer entrar num quadro desse, né? E principalmente quando evolui. A ansiedade pode evoluir também para um transtorno fóbico. O transtorno fóbico, ele pode ser generalizado ou ele pode ser específico. Tem pessoas, eu já atendi nesses mais de 20 anos de consultório, eu já atendi pessoas que há 11 anos não entravam no elevador. Então, a pessoa subia ao meu consultório, que é no 6º andar,
e tinha dois vãos de garagem, 2 andares de garagem, respondia a 8 andares, e a pessoa subia de escada. Nós fizemos, né, o enfrentamento, pude ter o prazer de ir com ela, e depois ela sozinha chegar no consultório pelo elevador. Mas ela passou 11 anos. Aquele medo paralisou. Olhe como o nosso emocional ele pode nos paralisar. Então, não é tão simples alguém querer ajudar alguém num quadro de ansiedade ou num quadro de depressão e dizer assim, tira isso da cabeça, você é crente, isso é falta de Deus. Gente, até uma patologia pode minar a nossa fé, pode enfraquecer. Pode também vir em forma de uma tentação, mas a gente não pode generalizar e dizer que toda patologia é falta de Deus. Às vezes tem componente genético, como no caso, entrando agora no terceiro ladrão, que é a depressão, que é o excesso de passado, mas a depressão ela pode ser uma depressão sazonal, tá? Ela pode ser uma depressão que todo final de ano, perto do Natal, a pessoa tem a depressão. Ela tem um componente genético forte. A depressão é um ladrão da nossa alegria, porque os sintomas dela é o quê? Anedonia, falta de prazer, falta de interesse por atividades que a pessoa gostava muito de realizar. A depressão traz fadiga, pensamentos de menos-valia, de baixa estima, de culpa, de inutilidade. Traz alterações no sono, no apetite, no humor, na libido. Os pensamentos ficam distorcidos, disfuncionais, pensamento do tipo eu não vou conseguir, pensamentos de pouca perspectiva de futuro. E quando ela não é tratada, e quando ela já é recorrente, a depressão ela pode trazer, num caso que a gente chama da depressão maior, uma depressão severa, ela traz a ideação suicida. Vejam, o Setembro Amarelo, né, nós tivemos agora, dia 10, ontem, o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E o que nós vemos, inclusive, assim, na minha juventude, mesmo dentro da igreja, teve um membro da igreja jovem que suicidou. Agora, já adulta, eu sou da Presbiteriana Central, e infelizmente nós tivemos um caso de uma pessoa que suicidou. Né? Então, o que eu estou querendo mostrar para nós é que, infelizmente, como nós estamos no mundo, nós estamos sujeitas a adoecer de doença bucal, doença mental, emocional, doença física. Mas nós estamos no mundo. E a depressão, ela traz todos esses sintomas e ela é um forte ladrão, ele vem armado contra nós. Por quê? Porque tira nossa alegria, nosso ânimo. Alguém perguntou, Dorinha perguntou aí, alopécia, se tem alguma ligação. É uma das doenças psicossomáticas, consideradas de ordem emocional. Ela ativa, é um tipo de dermatite que é mais ativada quando a pessoa está vivendo forte momento de estresse, tá? Então, é mais uma das que a gente tem como resposta que o nosso organismo dá a essa desordem que acontece nas sinapses do nosso cérebro, que manda informação e desorganiza. Como, por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele desorganiza, inclusive, nossas taxas hormonais. Então, está tudo claro aí? Nós temos que combater os 3 ladrões, e eles vêm junto com esse excesso, com essa mala pesada que a gente vai carregando na vida, peso em excesso, bagagem demais, de preocupações. Então, nós podemos ter o estresse, nós podemos ser assaltadas, né, pela ansiedade, e nós podemos ser assaltadas, roubada a nossa alegria, pelo quadro de depressão. E como eu dizia, temos a depressão. Sim, Graziela, atendo online, sim. Eu estou respondendo aqui para não perder vocês de vista. E aí depois vocês podem botar meu nome, que não é muito fácil, vocês colocam aí que vocês vão me encontrar no Instagram. E aí vocês podem falar pelo direct, tá? E a gente pode tirar mais alguma dúvida. Então, na depressão, o que nós nos preocupamos é que a depressão, às vezes, ela não é nem percebida. Nós temos uma modalidade
de depressão chamada depressão atípica, que não é aquela apática. A pessoa tem uma depressão atípica e ela está trabalhando, ela se maqueia, ela vai para todos os lugares, ela participa dos ministérios, dos eventos. Só que quando ela chega em casa, ela não está bem com ela. E muitas vezes, por isso ela se culpa. Por quê? Porque assim, eu sou uma farsa. Então, muitos pacientes já me disseram que tem a depressão atípica. Josi, eu consigo lidar bem, inclusive trabalhar, passar o dia todo, mas quando eu chego em casa é um vazio existencial, é uma angústia, é uma vontade de chorar, mas tem hora que ninguém percebe, tá? Então, o que a gente vai observar aqui é que nós podemos ter qualquer um desses quadros aqui e, de repente, nós podemos assim ter nossas emoções ativadas por algum elemento externo, tá? Que vão servir de gatilhos. A gente chama assim de inputs. É mais ou menos isso que acontece. É como a Mônica está dizendo, a minha é assim. É uma depressão atípica. Existe aquela depressão clássica, que a gente chama uma depressão em que a pessoa realmente ela pode chegar numa evolução de moderada a grave, que ela não tem ânimo de cozinhar, de cuidar da casa, às vezes nem de tomar um banho. É uma das doenças ocupacionais que mais afastam pessoas do trabalho hoje, é a depressão. Inclusive, a depressão é o primeiro motivo relacionado a suicídio. Olha que interessante. A depressão, depois o transtorno bipolar, depois os usos de substâncias por álcool e drogas. Então, o primeiro motivo hoje considerado que está relacionado ao suicídio é a depressão. E ela pode acometer, inclusive nesse mês de Setembro Amarelo, a minha contribuição foi fazer um projeto no meu Instagram pessoal, que vocês estão convidadas a participar, colocando o meu nome, e a gente está discutindo a depressão. Já discuti com uma colega a depressão na infância, falei com uma colega que é especialista. Ontem falei sobre a depressão na adolescência, discuti com a minha irmã, que é psicóloga também, trabalha comigo, e ela é especialista em adolescência, enquanto que eu sou especialista em adulto, casais, ela é em adolescente. E vou discutir na próxima semana com outra colega, que a gente vai discutir sobre a depressão e as dificuldades para familiares e no relacionamento a dois. Às vezes o marido está com depressão, como lidar com isso? Às vezes é a mulher e o marido não sabe lidar. E o familiar, muitas vezes, tenta ajudar com frases de efeito que só gera mais culpa. Não ajuda. Às vezes, não porque ele não quer ajudar, mas porque ele não sabe ajudar. E vamos falar também sobre a depressão no adulto, tá? Com uma neurologista, que foi minha professora, muito boa aqui em Campina Grande. E vamos estar falando, ela vai falar sobre o idoso, e vamos estar falando com um psiquiatra, o Dr. Tiago Guedes, aqui de Campina Grande, também sobre a depressão no adulto. Então, essa série foi a minha contribuição pequena para ajudar a entender que a depressão vai ter peculiaridades em cada faixa etária. Ela tem sintomas muito comuns, esses que eu falei agora. Muito comuns, muitas alterações, principalmente de humor, uma apatia e uma angústia. Muitas vezes mexe até com o nosso sentido de vida, nosso para que viver. Mesmo nós sabemos, né, que a fé ela vai nos ajudar a fazer qualquer desses enfrentamentos. Alguém que tem fé, alguém que conhece esse Deus que diz, vinde a mim, nós temos muito mais capacidade de nos levantar de qualquer quadro desses que eu falei. Inclusive, a depressão, assim como todos esses, se evolui para um quadro maior, a gente não trata só com terapia, com psicólogo. Muitas vezes vai precisar de medicação, a fé em primeiro lugar, né? Porque sem fé a gente sabe que é impossível agradar a Deus, então a primeira coisa é pedir a Deus até que nos conduza a um profissional. Sabe, a fé é um elemento essencial para a cura. Mas nós temos que, às vezes, reconhecer que assim como a gente procura um ginecologista, a gente procura um dentista, se quebra uma perna, a gente vai a um ortopedista, muitas vezes nós também não podemos ter tabu e deixar uma patologia
evoluir para um quadro mais grave. Quando Deus deixou a ciência, inclusive a depressão, ela tem de 80% a 90% de chance de tratamento com a medicação. E quando se associa hoje, a terapia trata a raiz, trata as emoções, o comportamento, tá? O ambiente da pessoa, como lidar, como pensar, né? Para mudar o jeito de pensar, de sentir, de agir, de enfrentar. Então, isso que eu queria lembrar a vocês, é que quando a gente trata a depressão com a medicação e com a terapia, a gente tem um resultado muito maior. E quando nós temos fé, aí nem se fala, a gente tem um componente essencial. Então, qualquer um desses ladrões, eles podem ser enfrentados, sim. Nós não podemos ficar apáticas, deixando que ele se instale, que ele entre, que ele roube, que ele entre na nossa vida, que ele faça estragos. Muitas vezes até por não tratar de um desses quadros de estresse, ou de ansiedade, ou de depressão, aí você vai precisar, sim, de um psicotrópico. Por quê? Porque você termina chegando num grau tão agudo, você não consegue nem trabalhar, nem dormir, você, né, tem uma debilidade emocional, porque você não ficou atento ao começo, não buscou ajuda. Às vezes, no começo, o que vai nos ajudar é o estilo de vida. A gente pode mudar até o estilo de vida, conversar com alguém, porque está no início. Mas aí o que, é que a gente às vezes faz? A gente vai carregando o peso pesado, a mala sem alça, a gente não transforma a nossa vida numa mala de rodinhas, o ladrão vai encontrando brechas, vai minando o nosso bem-estar, nossa saúde, e aí quando a gente se depara, já está de leve, já evoluiu para moderado a grave, aí tem que usar um psicotrópico. Aí vai ter que buscar um atendimento com um psicólogo, que poderia ser só com a terapia, mas como já evoluiu muito, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra, e não há mal nenhum. Quando necessário, isso é inteligência. É a gente pedir a Deus que use a medicação, use a ciência para nos tratar. Isso não quer dizer que é fraqueza, é falta de fé, é porque nós somos muito diferentes de todo mundo, porque nós não conseguimos enfrentar só. Não, nós somos muitas vezes perspicazes, inteligentes e buscamos ajuda, tá? Então, a modalidade, o que eu queria concluir aqui, dizendo para nós, é que como é que a gente pode, tá, Josi? E como é que a gente pode mexer nesse estilo de vida preventivamente, para que nenhum desses ladrões nos assalte? Vamos lá. Atividade física é comprovada. Atividade física, ela é um tratamento hoje, ela é considerada como um fator essencial, não é nem coadjuvante, para nosso bem-estar, porque nós produzimos endorfina, dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, quando a gente faz atividade física, é como se a gente fizesse uma reserva no nosso cérebro que vai liberando ao longo do dia e vai nos fazer bem. Cada um procura sua modalidade. Eu, pessoalmente, encontrei a corrida e me apaixonei, gosto muito. Inclusive, já ganhei até troféu, não sei como. Sei como, mas eu já ganhei troféu, está lá postado, vocês podem ver. Eu descobri a corrida há 2 anos atrás, mas cada um vai encontrar aquilo que meu organismo também se adequa, tá? Atividade física. Rede de apoio, rede de contatos, relacionamentos. Vocês sabiam que conversar com amigos, rir, participar de grupos, a gente produz um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que regula nosso bom humor. Então, faz muito bem, inclusive para a imunidade. Então, vocês vejam, né? Em vez de a gente estar produzindo a adrenalina ruim, o cortisol, a gente precisa produzir com estilo de vida, vida social, amigos, fortalecer cada vez mais a nossa fé, atividade física regular, se possível, 5 vezes ao dia. Procurar também ouvir música, cantar, sabe? Ter um estilo de vida mais leve, ter mais controle dos nossos pensamentos, sempre se questionar. Eu estou certa em tudo que penso? Eu tenho mesmo que ter o controle. Uma coisa que eu sempre digo a meus pacientes, principalmente os que têm ansiedade, pense sempre quando um pensamento estiver intrusivo e recorrente, lhe causando danos. Sempre questione o seu pensamento e pergunte: isso está dentro ou fora do meu controle?
Deveríamos gastar mais energia, desprender mais de nós aquilo que está dentro do nosso controle. Eu posso fazer o quê? Eu posso melhorar o que na minha vida? Como é que está a minha alimentação, minha quantidade de horas de sono? Será que eu estou gastando muito tempo na frente das telas, porque isso vai alterar o meu sono, meu humor? Eu estou fazendo uma atividade física, eu estou tendo vida social, né? Nós estamos agora limitados, mas às vezes, mesmo sem limitação, muita gente vivia meio ilhado, não confia em ninguém. Então, assim, termina ficando uma pessoa com poucas conexões afetivas também. E aí, quando a gente precisa, não tem, porque não investiu. Então, nós temos que pensar, o que que eu estou investindo? Em que eu tenho que investir? Gente, estar bem, ter saúde, não é questão assim de. Muitos até falam em sorte. Ah, fulano tem tanta sorte na vida, tem tanta saúde. Não. Estar bem é uma questão também de investimentos. É escolher aquilo que é mais inteligente. E quando a gente está com pouca sabedoria, faz igual Salomão, pede do alto que Deus dá liberalmente. Senhor, estou precisando de sabedoria para administrar melhor minha vida. Como é que está meu bem-estar? Tudo isso que eu falei aqui vai produzir o quê? Dopamina, endorfina, serotonina, noradrenalina, ocitocina. Estou falando para vocês enquanto neuropsicóloga. Nosso organismo, Deus nos deu essa capacidade de nosso estilo de vida também produzir aquilo que nos faz bem. São antidepressivos naturais, até nossa alimentação. Coisas bem simples, como banana, né? Ela vai ter um triptofano, que é uma substância lá, que vai ser regulador do nosso humor também. Então, assim, até nas coisas mais simples que Deus criou, a gente pode nutrir nosso corpo melhor, a gente pode nutrir nossa alma melhor. São nossas escolhas. Eu escolho viver a vida também reclamando, me queixando, olhando para o que falta, achando que todo mundo vai me trair, todo mundo não posso confiar em ninguém. Cuidado, a gente está lavando, passando tanto álcool em gel em tudo, né, para higienizar, e às vezes a gente está jogando lixo na nossa mente. Porque dependendo de como a gente pensa, sente e age na vida. Isso vai refletir tanto para nos fazer bem, como eu falei, do estilo de vida, como também o que a gente pensa pode nos fazer mal, pode nos adoecer. Cuidado com esses riscos, por exemplo, pensamentos autodestrutivos, autossabotadores, pessimistas, negativos a respeito de nós. Deus nos fez, nós somos uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Ele diz que nós somos meninas dos olhos dele. Nós somos criados por um Deus perfeito, um Deus que tem todo o poder, um Deus que está aqui agora, nessa conexão que nós estamos fazendo, um Deus que tem controle da nossa respiração. E aí, muitas vezes, nós nos desdenhamos, nós nos subestimamos, nós botamos nossa autoestima lá para baixo, porque ela se sustenta em 3 pilares: autorrespeito, autoconfiança e nosso autorrespeito, autoconfiança e autoimagem. Às vezes, nós mesmas é quem nos depreciamos. Deus nos olha de uma forma linda, como o salmista dizia, né, na frente do espelho. Senhor, grandes são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem, maravilhosas são as tuas obras. Então ele olhava para ele e ele dizia assim: eu sou uma obra muito maravilhosa. E nós somos mesmo. E aí, queridas, vamos ter cuidado para os riscos. Eu quero concluir com esses riscos. Excesso de telas de internet, tá? Outro perigo grande, além do nosso estilo de vida, quando não está bom também, é aquilo que a gente bota de lixo na nossa mente, na nossa cognição. E a partir daqui, o que a gente pensa vai filtrando e vai refletindo no que a gente sente. Então, excesso de telas, isso nos leva muitas vezes a nos comparar, usando muitas redes sociais, a gente começa a comparar a vida da gente, e Deus tem um propósito para cada criatura. Não se compare a ninguém. Outra coisa, isso leva também a gente não se aceitar. E olha, isso nos adoece. Eu vou pegar um exemplo aqui, Michael Jackson, né? Eu vou pegar um exemplo bem emblemático. Mas Michael Jackson, ele não aceitava pelo que se percebia. Ele não aceitava o nariz, a cor,
o rosto, o cabelo. Bom, e aí, o que aconteceu? Tantas dores na alma, provocaram dores no corpo, e ele precisou estar anestesiado. E aí, o que aconteceu, todo mundo sabe. Então, nós precisamos também aceitar aquilo que Deus tem para nós. Ah, Josi, mas meu problema é porque eu queria trabalhar em algo e não trabalho, porque eu não me sinto tão produtiva, ou porque eu não estou trabalhando, porque eu só fico em casa, e eu acho que tal pessoa, né, se sobressai mais do que eu, e é mulher. Inclusive, eu tenho até um devocional nas segundas-feiras, de 8h30, que eu também convido vocês, além do meu Instagram pessoal, eu convido vocês, devocionais entre amigas. É lá que tem lá o linkzinho, ela pode passar para o grupo de vocês. Devocionais entre amigas, tudo junto. E toda segunda-feira, de 8h30 às 9h, a gente está estudando um livro. Mulher cristã e bem-sucedida. E uma coisa que ela diz nesse livro interessante, que todos os papéis que nós temos nessa terra terminam nesta terra. Somente o papel de sermos filhas de Deus é que vai conosco por toda a eternidade. Ninguém perde, ninguém fica desempregada desse papel, ninguém vai se aposentar desse papel, ele vai conosco por toda a eternidade. Então, queridas, não se compare. Deus tem um plano para cada uma de nós. Se protejam desses 3 ladrões: do estresse, da ansiedade e da depressão. A gente já conheceu um pouquinho, né, a característica de cada um deles. Já sabemos que eles vêm com armas poderosas, mas nós sabemos que mais poderoso do que qualquer coisa nesta terra, do que qualquer ladrão, é o nosso Deus. Esse sim, quando ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria concluir agradecendo a Deus por esse nosso momento e ficando aqui aberto alguns minutos, se tiver alguma pergunta, para a gente poder sair deste dia aqui, né, terminando esse dia, esse nosso encontro, nos protegendo, nos armando, principalmente com as armaduras de Deus, para combatermos, mas também sermos sábios de quando o inimigo chegar, a gente saber como colocá-lo para fora da nossa vida, como buscar ajuda e não sermos, vamos dizer assim, orgulhosas de saber que não estamos bem e não buscar ajuda. Então, fique à vontade, eu estou aqui para isso, um prazer enorme dividir um pouquinho dessa minha experiência com vocês. A bipolaridade, ela quer saber se é crônico. O transtorno afetivo de humor bipolar é um transtorno, assim como outras psicopatologias, que tem controle. Existem os estabilizadores de humor, dependendo do prejuízo que está causando, se está causando algum transtorno, aí sim, aí precisa passar períodos usando o estabilizador de humor e períodos que a pessoa, inclusive quando ela busca até a terapia, ela vai aprendendo a lidar, e você pode passar grandes períodos também sem a medicação. Eu tenho pacientes que já, nesses anos de consultório, que já fez terapia e identificou, por exemplo, quando ia chegando de um polo para o outro, né? Por isso, bipolar. A pessoa vai da depressão à euforia, às compulsões, o humor muito elevado e depois um humor muito abaixo do esperado. O que ela percebia? Quando ela estava começando a ter compulsões por compra, que era o caso dela, ela já identificava na terapia, já passava o cartão para a irmã ou para o esposo, ela já identificava. Ou seja, mas também ela passou a identificar, a tomar a medicação de tempos em tempos, a fazer a terapia para reconhecer que o problema existia e enfrentar, fazer um enfrentamento, seja qualquer um desses ladrões aqui que eu falei, eles precisam de enfrentamento, em vez de a gente recuar, a gente tem que buscar ajuda, conhecer, tratar, ter um estilo de vida cada vez mais saudável, para que ele não se cronifique. Agora, no caso do transtorno bipolar, ele é um dos transtornos que, de fato, a pessoa pode ter vários episódios ao longo da vida. Assim como a depressão, quando ela é de ordem genética. Né? A depressão, abrindo parêntese, ela
geralmente, nunca na família tem só uma pessoa que teve depressão. Mais de uma pessoa. A depressão pode ser, como eu dizia, sazonal, ela pode ser pós-parto, a depressão pode ser causada por um fator exógeno, externo, que aí é diferente, pode ser, por exemplo, um luto, separação, uma crise conjugal, uma perda financeira, uma mudança muito abrupta na vida, um forte estresse emocional, pode ser um fator externo que desencadeia uma depressão, tá? E uma coisa interessante que a gente tem que ficar atento é quando tem alguém na família que tem uma dessas psicopatologias. Aí é mais um fator de risco e que a gente tem que buscar mais proteção. Tá claro? Amém. A Michele pergunta sobre o pânico do medo. Tem a ver com a depressão? Muito boa pergunta, Michele. A depressão, ela pode fazer comorbidade com um transtorno de ansiedade, como a síndrome do pânico. Como? Essa modalidade a gente chama de depressão ansiogênica. Por exemplo, a pessoa tem um transtorno do pânico. Ela, inclusive, pensa que vai infartar e tem todas aquelas descargas de coração dispara, uma descarga que provoca uma sensação que parece que vai faltar o ar, de entalo, de desconforto, de tremores, onda de calor, onda de frio. A pessoa tem a sensação que vai perder a razão, parece que vai enlouquecer, às vezes até uma sensação de desmaio. Então, dependendo do grau, você pode ter mais ou menos sintomas no transtorno do pânico. Uma pessoa que pode ter um desses transtornos de ansiedade por muitos episódios, né, muitas recorrências, ela pode ter um quadro depressivo. Por quê? Porque faz comorbidade. Ela quer tanto se livrar daquela ansiedade que ela não consegue, e aí ela começa a ter um quadro depressivo. Então, é isso. A depressão entra em casos assim, quando a pessoa se sente como se fosse impotente diante de um quadro de ansiedade, que pode ser um toque também, pode ser um pânico, um TAG, um TET, um transtorno fóbico, ou até mesmo um transtorno bipolar. A depressão pode fazer comorbidade com vários quadros, inclusive hipotiroidismo. Eu não falei, lembrei agora. Quem tem algum distúrbio na tireoide tem que estar avaliando sempre com o endócrino, porque às vezes você pode estar confundindo, pensando que você está com depressão, mas você pode estar com a tireoide desregulada, você pode estar com hipotiroidismo. Então, o metabolismo, ele vai trabalhar lento, tá? Então, parecem sintomas da depressão. Por exemplo, quem tem hipertiroidismo, já está dizendo, o metabolismo está ativado pela tireoide e está funcionando muito acima do ritmo. A pessoa pode ter um quadro muito parecido ou até mesmo de ansiedade pela disfunção da tireoide. Existem relações da depressão, ansiedade, por carência de substâncias, vitaminas? Excelente pergunta, excelente. Olha, inclusive a vitamina D, né, que hoje ela é tão comum, ainda bem que nós percebemos que havia essa carência. Várias vitaminas podem causar uma carência. Agora, a que mais se reflete hoje no nosso emocional, no metabolismo, é a vitamina D. Inclusive, alguns endócrinos, pelo menos eu uso vitamina D, eu tenho hipotiroidismo, então tenho que estar sempre regulando com a atividade física, alimentação, e é muito comum hoje, mas a endócrino que acompanha, ela me passa vitamina D há anos, justamente por isso, porque a vitamina D, ela diz que hoje ela é classificada como se fosse um hormônio, tão essencial que é. Então, tem que investigar, por isso que eu sugiro. Antes de sair psicologizando, tá? Eu estou com depressão. Não. Eu geralmente descarto o fisiológico. Faz uma avaliação hormonal. Se não é fisiológico, aí é que a gente pensa que pode ser emocional. Longos períodos de insônia com pensamentos acelerados
pode estar relacionado a algum transtorno emocional? Provavelmente a ansiedade. Porque a ansiedade, bom, a depressão também, ela vai ativar uma alteração no sono, no apetite, no humor, na libido, nos pensamentos. No entanto, como ela fala aí, parece que tem uma agitação, né? Não é só a perda de sono. Então, Na verdade, ela é estudante, se preparando para, perdoe, Brenda, para vestibular aí, estudando muito, e talvez isso tenha muito a ver com essa pergunta dela. especialmente agora, nesse período da pandemia, que a nossa rotina foi muito modificada e nós estamos vivendo um quadro ainda de muitas incertezas, mexeu com nossos medos, mexeu inclusive com algo muito temido pelo ser humano, que é doença e morte. Então, essa pandemia, como foi muito atípica, então os jovens que estão, como ela, estudando, né, para entrar, para tentar um vestibular, foi muito difícil. Então, a maioria se queixam de ansiedade, que eu acho que é mais o quadro dela, pelo o momento de vida dela, provavelmente é um quadro de ansiedade. É assim, o corpo quer dormir, mas a cabeça não para. Às vezes nós fazemos isso, pode não ser só a Brenda que está aqui, pode ser qualquer uma de nós. A gente leva, sem intenção, a gente leva o problema para a cama. E nós temos que estar o tempo todo dando um comando para nosso cérebro. Na cama não se resolve nada, na cama não se resolve nada. Eu sempre dou uma sugestão que eu uso, eu vou dar para vocês. Se tiver muita coisa no cérebro, porque ele é um resolvedor de problemas, se a gente joga um problema, ele busca a solução. Bota sempre um bloquinho com um lápis na cabeceira. Porque quando você registra, o cérebro entende que não precisa mais ficar lembrando, ativando o seu sistema mnemônico de memória, não, porque já está escrito, está registrado. A sugestão que eu dou, faça isso, tá, Brenda? Está muito preocupada, não está dormindo bem, eita, eu tenho que essa fórmula, eu tenho que estudar isso, eu tenho que mandar uma mensagem para alguém, ou até nós mesmos, um compromisso. Registra, que tira a sobrecarga do cérebro, é uma das medidas para dormir bem. Outra medida para a higiene do sono, porque outra pessoa falou aqui insônia. Inclusive, o Brasil é o segundo lugar nessa pandemia em insônia, só perdeu para o México. Então, insônia e ansiedade. Ansiedade, no Brasil, a OMS constatou que nós temos 11,8 milhões de pessoas com ansiedade. Então, o Brasil está em um ranking altíssimo. Então, qual é a dica para a higiene do sono? Vamos lá. O bloquinho para anotações, anotou, tenta dormir. Tomar leite. Quem tem intolerância à lactose, toma um leite sem lactose, mas o leite quente tem uma enzima que estimula a produção do sono. Banho quente, não ir para a cama, não ver nenhuma tela, nenhum equipamento 40 minutos antes de deitar, porque a tela, e nós temos feito isso exatamente o contrário, o celular, qualquer tipo de tela, ativa todas as funções cognitivas, né? Ativa memória, audição, visão, percepção. Então, o que acontece? Nós vamos tentar relaxar para dormir, mas o nosso sistema nervoso central está totalmente ativado. Então, a gente deveria tirar telas 40 minutos ou 1 hora antes. Uma leitura de papel, tá, gente? Pega um livro assim, um livro bom, um livro relaxante, de papel. A Bíblia seria um excelente livro para a gente ler, porque a leitura ativa uma área do cérebro e produz melatonina, que é o hormônio natural do sono. Então, é isso. É dormir sempre no mesmo horário, 40 minutos no mínimo sem tela, um leite quente. Se não pode tomar leite de jeito nenhum, um chá, um banho quente e uma leitura, tá? Então, aí a gente pode melhorar a nossa qualidade de sono. Se não resolver, aí a gente vai ter que procurar realmente uma ajuda, porque uma noite mal dormida provoca um desgaste para o nosso metabolismo gigante. Então, é melhor uma medicação prescrita por um médico do que ficarmos noites, semanas, meses
sem dormir. Aí vai debilitar. Mais alguma pergunta ou a gente está encerrando? Lena, seu áudio está desligado, Lena. Obrigada, chefe. Perdoe. Então, mais 3, tá bom? Pode ser? Mais 3? Pode. A dermatite atópica em criança nessa pandemia, podemos associar com depressão? Isoladamente, não. Assim como qualquer distúrbio fisiológico, é uma sugestão minha. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve buscar o médico para a gente ver se pode ser, se tem alguma outra origem. Às vezes até um processo alérgico, né? Ou pode ser aí uma irritação. O especialista, ele descartando, ele dizendo, bom, aqui não tem nada, isso aqui é de fundo emocional. Vai perguntar como é que está a rotina da criança, e muitas crianças, inclusive, deixaram de ir para os pediatras, tá? Uma pesquisa que eu li da Sociedade Brasileira de Pediatria, disseram que 70% das crianças deixaram de fazer os tratamentos de rotina com os especialistas. E 60% dos pais deixaram de vacinar os filhos nessa pandemia. E nós sabemos que também foi uma forma de proteção, né? Mas, num caso assim, é interessante até procurar uma teleconsulta, né? Ver se é possível, e depois a gente pensa em psicologizar. Primeiro, a gente vê se é de ordem fisiológica, depois a gente pensa se é de ordem emocional. A questão relacionada à psicóloga não cristã, tecnicamente, diferencia da profissional cristã? Olha, gente, nós temos que ter um certo cuidado para não gerar um preconceito. Nós temos excelentes profissionais que, dentro da sua clínica, não faz apologia religiosa, não vai interferir com sua crença, que são muito éticas, muito preparadas. Temos excelentes profissionais hoje no Nordeste, no Brasil todo. Então, o que a gente poderia pesquisar primeiro é assim, qual é a abordagem que ela trabalha. Existem abordagens, tem artigos científicos que vão ajudar vocês, mas existem abordagens com muito resultado, com ótimo resultado. Eu vou citar um exemplo, a abordagem que eu trabalho, a terapia cognitivo-comportamental. Vocês podem constatar que vão ter vários artigos falando sobre tratamento para ansiedade, que é muito indicado hoje a TCC, terapia cognitivo-comportamental, e vão ter psicólogos que não são cristãos, mas que vão usar as técnicas corretas, a abordagem certa, vão ser éticas, comprometidas e vão ajudar, sim. Tá? Então, nós não podemos também, até porque o psicólogo dentro do seu consultório, ele não vai fazer apologia religiosa, ele não vai ministrar, ele vai ser um profissional, assim como às vezes a gente procura um médico, um endocrinologista, um pediatra, ele não é evangélico, né? Ele não sabe como é a vida espiritual dele, mas ele é um excelente profissional e nos ajuda muito. O psicólogo também, tá? A não ser que você perceba que o psicólogo, por alguma razão, ele esteja fazendo algum tipo de apologia ou usando, que eu acho muito difícil, né? Mas se houver, como todo profissional pode ter algum equívoco, aí você procura outro profissional, mas não com esse preconceito. Eu conheço excelentes colegas, muito competentes, mas que não têm a mesma religiosidade, do mesmo modo que eu. Vamos para a última, senão, passando disso, a gente vai ter que pagar a doutora, pelo amor de Deus. A fibromialgia desencadeia a depressão ou a depressão é o fator desencadeante? Então, o que a gente pode dizer da fibromialgia é que toda doença que tem dor crônica é mais provável que ela, sim, leve a um quadro de depressão, tá? É muito provável, porque a dor, o limiar de dor para cada pessoa é muito diferente. Então,
uma fibromialgia, quem sente sabe. Já tive pacientes que dizem assim, Josi, eu já me habituei a sentir dor. É dor no corpo todo, tá nas costas, daqui a pouco tá na lombar, tá na dorsal, tá no braço. E imagina, a dor ela causa intolerância, irritabilidade, impaciência, ela faz a pessoa realmente ter uma debilidade emocional. O mais comum é isso, é que a fibromialgia ela leva a pessoa a um quadro depressivo, do que o contrário, tá? É mais raro existir o inverso. A depressão, ela pode fazer comorbidade com outros quadros, mas com a fibromialgia é mais raro, tá? Misericórdia. Olha, antes de correr para o médico, pense um pouquinho hoje à noite, como é que está o seu estilo de vida? Como é que estão minhas horas de sono? Tenho feito atividade física regular? Como é que está a minha vida social? Como é que está meu tempo com a leitura da Bíblia? Tenho cantado, tenho dançado, louvando, né? Eu tenho visto... Sabe uma dica que eu vou dar a vocês? É bem simples, mas eu acordo cedo e preferi fazer atividade física com os pezinhos dentro de casa, eu boto um programa de viagem. Hoje eu fui para Amsterdã, tá, gente? Então, dá licença. Hoje eu viajei para Amsterdã. Acordei cedinho, coloquei aqui um programa de viagem e faço os exercícios viajando. Dá 45 minutos o programa, acabou os exercícios, acabou a viagem. Então, antes de correr para o médico, eu vou sugerir a vocês, corram para o travesseiro hoje, corram aos pés de Deus, orem a Deus para ver o que é que eu preciso fazer para cuidar melhor daquilo que Deus me deu, o meu corpo e a minha mente e a minha alma. Quero me despedir, vou ter que ir agora, vou deixar vocês encerrando, mas eu quero agradecer o carinho, a confiança. Eu queria ver a Elaine. Deixa eu ver a Elaine aqui na tela, Elaine. Oi, querida. Elaine, você Muito obrigada, obrigada Josi. pelo convite, tá? Me deixar entrar aí em Petrolina. Eu não conheço Petrolina, só a fama. Não faltarão convites. Já vou fazer, minhas portas estão abertas. Venha visitar nossa terra, viu, para lhe receber. Nossa igreja também, de portas abertas. Vamos pensar em uma coisa aí futura. Você... Né? Então, conhecer aqui a nossa terra aqui. Muito obrigada, Josi. Você tem me abençoado desde o início da minha conversão aí, nas palestras dadas ao MP, né, da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, que eu guardo na memória. Então, é bênção. E não foi... veio do céu mesmo, né? A gente tinha sonhado esse momento aqui de acontecer e me veio, o Senhor me trouxe o seu nome, é Josi, é ela. E eu te agradeço demais, querida. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. A certeza que nós temos que Deus, Ele cuida, né, de nós. E por isso a gente tem vezes estamos nos consagrando mais a Ele, nos dedicando mais a Ele, aprendendo mais com Ele, dele, né, na nossa caminhada cristã. E tem uma canção de Kleber Lucas que eu gosto muito, que fala exatamente isso, né? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, né? Uma vida para oferecer para Deus. Né? E eu costumo dizer que se eu tivesse 10 vidas, eu dedicaria todas elas para Jesus. E é precioso demais servir ao Senhor, conhecê-lo, é uma honra, adorá-lo, servi-lo e tê-lo como Senhor das nossas vidas, conduzindo, orientando em todos os momentos, é um privilégio. E olha que canção, que letra linda. Mesmo com os microfones desligados, vocês podem louvar o Senhor. Viu? Lembra disso? Ele é o autor, aquele que pintou com perfeição. Ele é o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso. Vamos fazer essa canção? Diga ele assim. Eu queria ter uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer.
possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é do meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Eu queria ter que uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é do meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, pro teu louvor, pro teu louvor. Amém? Amém. Eu queria cantar mais 2 cânticos, então, antes do pastor orar. E eu gostaria de sugerir que a gente cantasse o nosso moto, pode ser? Eu posso tocar aqui e a gente canta. Amém. Ok? Vou pedir para vocês desligarem os microfones, porque dá uma interferência aqui muito grande. Eu quero cantar mais 2 cânticos muito preciosos. E um deles tem enchido o meu coração esses dias, que fala, né, justamente que Deus é o pintor do mundo e Ele está pintando a nossa história. Eu sei que às vezes ela parece estar sem cor, sem brilho, sem beleza, mas o autor da vida, o criador de todas as coisas, não desiste e não vai deixar de continuar pintando a nossa história. E Ele tem controle de todos os momentos das nossas vidas, mesmo aqueles mais sombrios, mesmo aqueles que a gente acha que não tem nenhuma beleza, realmente não é cor, mas tudo vai fazer parte, né, de uma tela maior, linda, que Deus está pintando a cada dia nas nossas vidas. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus, quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor.
quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel doutor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel doutor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Aleluia. Glória a esse pintor lindo, maravilhoso, que está pintando a nossa história. Está pintando a história daqueles que, por vezes, em algum momento, têm pensado em tirar a sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Sua vida é preciosa demais para Deus. Deus ama você profundamente. Ele tem planos lindíssimos. E o quadro que ele pintou da sua vida, da minha vida, da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, não foi um quadro de terror. Não foi um quadro de filme de terror, assustador. Foi um quadro lindo, cheio de beleza, cheio de vida. E ainda que por alguma razão esse quadro tenha ficado aí desbotado, né? O restaurador fiel, Deus, ele pode restaurar toda a beleza da sua vida, em nome de Jesus. E eu queria, então, preparar uma canção, já agradecendo a Elaine, querida, muito obrigada, Elaine, pela honra que você me deu estar aqui com vocês, viu? Prazer enorme. Obrigada, obrigada mesmo, obrigada, Esther, a todos vocês, a todos os pastores presentes, meu respeito, meu carinho e meu abraço. E essa última canção é para fechar tudo isso que a gente está falando, que nesse mês de setembro, né, amarelo, que muitas pessoas possam encontrar esse Deus, conhecer esse Jesus que não desiste da gente. Às vezes a gente desiste dele, mas ele não desiste da gente, nunca, jamais. Quando a gente se volta para ele está de braços abertos para nos receber. Não importa quão feios a gente esteja, quão sujo, igual o filho pródigo, nunca deixou de ser filho. Quando ele se voltou, o caminho em si voltou-se para Deus. O Senhor recebeu de braços abertos, Pai, e ele, o Senhor nos recebe. Não importa o que você fez, não importa o passado. Com Deus, importa como termina e não como inicia. O passado ficou para trás. Quando Jesus entra na nossa vida, ele faz coisas novas. O passado é esquecido, é perdoado. E ele começa uma nova história conosco. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Deus apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez.
Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Deus apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Glória a Deus. Sejamos verdadeiras, auxiliadoras e compreensíveis na conduta e cansáveis na luta. Vitoriosas por Cristo Jesus. Sejamos verdadeiras, auxiliadoras e compreensíveis na conduta e cantáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.